Salve progressistas, eu sou o Clayson. A equipe de campanha do Bolsonaro decidiu qual vai ser o futuro do Bolsonaro em relação aos debates no primeiro turno. E qual você acha que é a resposta? O que você acha que eles decidiram? Parece óbvio, a resposta parece óbvia. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos tratar aqui também sobre uma questão muito importante, sobre o contexto dessa decisão, o que de fato está norteando a decisão da equipe de campanha do Bolsonaro. E vamos falar um pouquinho também sobre os próximos dias, porque afinal de contas, nós temos um debate aí marcado para domingo. Como é que vai ser esse debate aí? Quero também pedir para você dar o like aqui no vídeo, porque o seu like é fundamental. Estou aqui lembrando, somos um canal independente, precisamos do seu like, precisamos muito do seu like e precisamos da sua inscrição. Sua inscrição é fundamental para que o nosso trabalho continue. Esse mês foi um mês daqueles aqui para o canal, acho que para todos os canais, porque afinal de contas a gente teve uma diminuição enorme da distribuição dos nossos vídeos. Então, por favor, se inscreva e se você é inscrito, veja se você está com o sininho ativado, porque o sininho é fundamental para você receber as notificações. A primeira questão que nós precisamos tratar é sobre o que aconteceu depois da sabatina do Jornal Nacional, que foi, para o Bolsonaro, foi muito próximo de um desastre, por vários motivos. O primeiro é que ele teve que se conter muito, ele não pôde fazer aqueles arrobos que ele faz, aquela coisa de ser um cara mais agressivo, de ser uma pessoa, um bruto, né? Dando coice, um cara mal educado, que é aquilo que as pessoas, não, isso aí é porque ele é assim mesmo. Não, ele é um estúpido e as pessoas, na verdade, incentivam essa estupidez dele. E quem incentiva isso, na verdade, também é um tanto quanto estúpido, é um mal educado, porque ninguém quer compartilhar com falta de educação se tem educação. Mas a verdade é que para muitos funciona, né? E as pessoas, ele é assim mesmo, ele é legítimo, ele é essa pessoa e tal, dizendo, tentando de alguma forma, né, dizer que é correto esse comportamento vagabundo, canalha do Bolsonaro. Ele teve que se conter. E aí, o Weintraub, o ex-ministro da Educação, apoiador de primeira ordem do Bolsonaro e agora, pelo jeito, é um opositor ao Bolsonaro, ele falava muito claramente sobre quando o Bolsonaro adota essa postura. O Weintraub é um pouco mais desbocado, ele usava o termo pipi mole, né? Bolsonaro está de pipi mole. O que significa isso na voz do Weintraub? Significa que o Bolsonaro perde a sua potência quando ele tem que ser uma pessoa normal. Ele tem que ser uma pessoa como todos nós. Então, o Bolsonaro, ele só tem importância, ele deita e rola em cima disso, quando ele está sendo esse cara agressivo. A agressividade do Bolsonaro, essa ideia de vender uma agressividade, de ser um macho alfa e tudo mais, ela precisa ser o tempo todo alimentada. A própria Michelle Bolsonaro, em uma ocasião anterior, disse, olha, eu gostaria que ele fosse assim aqui em casa. Né? Ele gostaria que ele fosse desse jeito aqui em casa também, enérgico e tudo mais. O que significa que o Bolsonaro, ele tá ali, na verdade, desempenhando um papel. O papel que esses mais amalucados, esse pessoal fanático, que é que ele compra. Né? O papel de um super, coisa que ele tá muito longe de ser. Ele é uma pessoa medíocre em vários aspectos. Então o que a gente percebe, o primeiro ponto, é que essa postura do Bolsonaro no Jornal Nacional, ela desagradou muito aqueles que gostariam de ver um Bolsonaro indo para cima do Bonner, da própria Renata, tentando fazer alguma coisa machista, como ele fez em 2018, falando sobre o salário da Renata. E o máximo que ele fez foi trazer anotações na palma da mão para que pudesse ser filmado e para que depois ele pudesse perguntar para as pessoas o significado daquilo. Ou seja, sabe aquela infantilidade, aquela coisa bem imbecil mesmo? Foi o máximo que ele conseguiu fazer. Então esse primeiro ponto desagradou os seus seguidores fanáticos. Por outro lado, as questões que foram colocadas ali, muito sérias, muito graves, porque ele foi colocado como uma pessoa que debochou das mais de 700 mil mortes na Covid durante a pandemia e ele tentou desmentir isso e ficou muito pior.
o que as redes começaram a falar o tempo todo é que, na verdade, ele queria mesmo era debochar mesmo das pessoas e colocou o Bolsonaro como uma pessoa insensível, como uma pessoa que não tem empatia, para usar o termo da própria Renata. Então isso ficou sendo comentado e as pessoas começaram a relembrar. Essa imagem dele imitando uma pessoa com falta de ar, que é algo que eu nem vou replicar aqui no canal, é algo que chocou as pessoas. E muitas pessoas não sabiam disso, não tinham essa informação. Nem todo mundo está no Twitter, nem todo mundo está nas redes sociais. As pessoas, nossa, mas ele fez isso? Né? Muitas pessoas espantadas. Como? Ele debochou? Sim, debochou, imitou as pessoas. E isso tudo pegou muito mal. As pessoas começaram a ver o lado de uma pessoa muito próxima de um comportamento de um sociopata. E não foi só uma vez que ele fez essa imitação, foi 2 vezes. E aí depois ficou fazendo aquela vozinha, estou com Covid, aquela voz de deboche em relação às pessoas que estavam com a doença. E tudo isso veio novamente à tona. Todos os problemas com relação ao meio ambiente. Eu tinha feito uma anotação aqui, trazendo todos os pontos. Nós fizemos uma live apontando tudo o que aconteceu. Se você não viu a live, eu vou deixar o card aqui para você. Veja essa live em que eu retrato absolutamente tudo o que aconteceu nessa sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional. As infinitas mentiras, né? Mentira atrás de mentira. Depois nós tivemos um estudo mais objetivo sobre a sabatina, que aponta que ele colocou uma mentira a cada 3 minutos. Mentiu, assim, de uma forma estúpida. Falou que ele criou o Pix, quando na verdade o Pix foi criado no governo Temer. E aí depois as pessoas, não, mas ele tem legitimidade para falar que, sabe, umas coisas assim absurdas. Ele não criou o Pix e ponto final. Quem criou foi o governo Temer. E ponto final. E agora nós temos uma declaração dos próprios responsáveis pela implementação do Pix, de que o Bolsonaro e o governo Bolsonaro, eles prejudicaram, eles tentaram atrapalhar a criação do Pix. É o contrário. Os técnicos e aqueles responsáveis pela implementação do Pix informam que, na verdade, o Bolsonaro tentou atrapalhar a criação do Pix. Então, não são somente mentiras, é uma coisa de uma cara de pau, de uma disfarçatez que não tem tamanho. Esse debate completamente desconexo sobre urnas eletrônicas, sobre essas questões completamente sem sentido, que não tem prioridade nenhuma na pauta dos brasileiros, os brasileiros passando fome, essa situação de preços exorbitantes. E aí nós temos o quê? Nós temos a alegação do motivo, né? Porque a equipe de governo do Bolsonaro, da campanha, diz que ele não vai participar de nenhum debate no primeiro turno. E aí tem a alegação, o motivo que ele não vai participar desse debate no primeiro turno das eleições. O motivo disso. E eu tenho para você alguns dados importantes. Eu vou trazer o motivo da equipe, mas eu vou trazer mais um dado antes para você entender o que aconteceu depois dessa sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional. Observe esse gráfico. Aqui nós temos o bolsonarismo, que segue restrito a 23% dos atores, com dificuldade em dialogar com outros campos. Já o antibolsonarismo, o bolsonarismo, você está vendo aí, ele está em verde. E em azul nós temos o antibolsonarismo, que já é maior do que o bolsonarismo, 26%. E os novos usuários, que são 37%, estão engajados com o antibolsonarismo. Então, o que acontece? Nesse gráfico que chegou até a mim por intermédio do Pedro Barciela, a gente consegue entender claramente como que as coisas estão. O antibolsonarismo está maior do que o bolsonarismo, ou, para dizer muito pouco, está empatado, mas aqui a gente vê 26 antibolsonarismo, 23 bolsonarismo. E a gente percebe que as pessoas que estão se engajando com o antibolsonarismo é muitíssimo maior. São assim, um número muito superior. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu, por exemplo, depois da sabatina? Cerca de 65% das mensagens foram negativas.
Então a maioria das pessoas que viram as mensagens e que divulgaram, retuitaram, ou mesmo aquelas que produziram mensagens comentando sobre a sabatina, comentaram de forma negativa. Muitas delas falando sobre esses fatores que eu disse para você no começo do vídeo. As falas, as mentiras, as lembranças sobre as ações estúpidas durante a pandemia, durante o governo, sobre tudo aquilo que aconteceu. E aí nós temos a interpretação do núcleo de campanha do Bolsonaro. Segundo o núcleo de campanha, Bolsonaro está subindo nas pesquisas aos poucos, mas está muito bem nas pesquisas, segundo a avaliação do núcleo de campanha. O Lula, na opinião deles, atingiu o seu teto, está lá no seu platô, né? Não consegue abaixar, não consegue subir, então atingiu o teto. E o Bolsonaro tem algumas vantagens para colher, alguns frutos para colher aí, que, por exemplo, seria a diminuição do valor dos alimentos em função da baixa do preço do combustível. Então não era bom o Bolsonaro se expor agora, porque isso não iria trazer nenhum benefício para ele. Então essa é a avaliação do núcleo de campanha. De certa forma, a gente tem que concordar num ponto. Realmente não é bom o Bolsonaro se expor, porque na medida que ele for mostrar esse outro lado, né, que sai da bolha, esse lado sociopata dele, fosse colocado para essa quantidade enorme de pessoas que vão ter interesse em acompanhar os debates, a coisa pode ficar muito complicada para ele, porque as pessoas vão o tempo todo lembrar quem ele realmente é, fora das mensagens do WhatsApp. As pessoas vão começar a ver as falhas que são infinitas. São infinitas. É impressionante o quanto o governo Bolsonaro é péssimo. Na minha opinião, é o pior presidente da história do Brasil desde quando o Brasil é Brasil. Não, a gente tem nomes aí, sei lá, Floriano Peixoto, a gente tem nomes horríveis. República da Espada, são coisas assim asquerosas. Mas o Bolsonaro, acho que ele consegue bater todos os recordes. A gente teve uma sequência de presidentes lixo durante a nossa ditadura militar aqui. Mas nada, eu considero assim, nada foi pior do que o Bolsonaro. Porque mesmo esses presidentes assassinos, ditadores, eles não conseguem superar Bolsonaro naquilo que ele traz de desastre, porque afinal de contas são 700 mil mortos pela inação no governo, né, por essas palavras que ele colocava, antivacina, essa coisa toda de negar até a própria doença, né, negar a pandemia, foi uma coisa desastrosa. Então, assim, a verdade é que nós estamos hoje com a possibilidade de confrontar o Bolsonaro com a realidade e ele quer fugir disso. Então não teremos Bolsonaro nos debates no primeiro turno. E nesse sentido, talvez não teremos Lula também, porque não faz sentido o Lula se expor também. Ele está em primeiro lugar nas pesquisas, aí vai ficar todos os que estão lá contra o Lula. Então também não faz o menor sentido. Então, muito provavelmente, por exemplo, a Rede TV já cancelou o debate, muitas TVs, muitos debates podem ser cancelados, porque com a ausência dos dois principais nomes, nem faria muito sentido fazer um debate. É provável. A gente está colocando aqui para você uma informação que saiu agora, na parte da tarde. Vamos ver o desenrolar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo isso. Você acha realmente que o Bolsonaro iria se beneficiar se ele fosse participar dos debates? Você acha realmente que seria positivo para ele? O que você pensa a respeito da sabatina lá no Jornal Nacional? Nós vamos trazer amanhã a cobertura da sabatina com o Lula, trouxemos aqui do próprio Bolsonaro e do Ciro. Então quero que você coloque a sua opinião aqui, porque a sua opinião é sempre muito importante. Os comentários no canal são sempre lidos, porque são muito importantes mesmo para o nosso trabalho. É o que deixa aquela cereja do bolo aqui, né? São os comentários, o pessoal colocando aqui as opiniões. Então coloque seu comentário. Não se esqueça do like, hein? Se esqueceu do like? Não se esqueça. O seu like é muito importante, assim como a sua inscrição. A sua inscrição é importantíssima para um canal independente como o nosso. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Nós podemos ter uma oportunidade de você nos ajudar por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se está aí firme e forte. Está aqui o endereço do Apoia-se para você nos ajudar. Só você entrar aqui e você pode ajudar para que a gente mantenha o nosso trabalho. E você também pode fazer qualquer doação, tá? Qualquer valor que você puder.
Claro, só se você puder mesmo, né? E se você quiser, lógico. Aí você pode fazer uma doação pra gente por intermédio do Pix. As pessoas que fazem doação de qualquer valor pelo Pix ajudam para que nosso trabalho se mantenha aqui, para que o nosso trabalho prossiga. E desde já agradeço a você que faz as suas doações. Um grande abraço, até a próxima.